Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo isso. Aqui é o Carlos, de novo com a Evolve, para mais um episódio do E-Commerce Growth Show no Brasil. Eu e o Renato Avelar, estamos tocando isso, Renato Avelar com a B8One. Hoje a gente tem a honra de estar falando com o Marcelo Tinoco, E-Commerce Growth Show da Segmentify, nosso patrocinador. A gente tem a honra de estar falando com o Marcelo Tinoco, que tem uma experiência aqui bastante respeitável, pesada no mercado de e-commerce do Brasil. Cara, hoje ele está na Britânia Eletrodomésticos, que é uma empresa brasileira, são 65 anos, uma empresa familiar, ele vai estar falando bastante sobre isso. Ele também foi Product Manager do Walmart, trabalhou no Carrefour, trabalhou na Black & Decker, enfim, tem uma carreira bastante interessante aqui. É até legal falar como é que você foi parar no e-commerce, que olhando no LinkedIn, você tem um perfil, uma pegada bem comercial, e hoje você está no e-commerce, acho que é legal a gente bater uma bola. Então, Marcelo, primeiramente, muito obrigado, bem-vindo. E, cara, compartilha aí com a gente o seu big picture, né? Quem que é o Marcelo, um pouquinho dessa sua jornada até hoje, está aí na Britânia, essa sua jornada no e-commerce, como é que tudo aconteceu, e a gente vai para a pancadaria. Legal, vamos lá. É um prazer também estar conversando com vocês aqui, né? Uma satisfação. E a ideia, eu acho que é a gente realmente trocar essas figurinhas e colaborar de forma positiva com o crescimento do e-commerce, com o fortalecimento desse ramo nesse país continental que nós temos, com tantos desafios. Acredito que a gente vai falar bastante disso ao longo desse bate-papo, né? Enfim, é um assunto muito rico mesmo. A minha história eu acredito que ela talvez né, vai ter uma distinção um pouco do que se tem de outros gerentes de e-commerce. Eu conheci o varejo lá pelo ano de 2008, né, quando eu trabalhei numa empresa chamada Kimberly-Clark, e, enfim, a minha trajetória foi se desenvolvendo no varejo, fui trabalhar na Electrolux, e naquele momento eu era o Key Account responsável pelo canal e-commerce do Brasil. Naquele momento, gente, em 2009 era o ano, né? Cara, o e-commerce era muito embrionário perto do que é hoje. Eram poucos players, esses poucos players muito fortes, né? E não existia política comercial de forma bem definida, enfim, o que a indústria trabalhava com esses e-commerces eram o que sobravam de seus estoques, enfim, era uma coisa meio experimental até, né? Eu comecei a trabalhar naquele ramo, né, nessa área, gostei muito e vim trabalhando em outras indústrias, sempre atuando na área de e-commerce. Eu saí da Midea eu trabalhei na Midea também, saí dela no ano, se eu não me engano, de 2014, 2015, e resolvi ali montar um e-commerce, né, para entender de fato como é que funcionava do outro lado da moeda. Fiz alguns cursos bastante básicos, né, para começar, lá na E-Commerce Brasil, na E-Commerce School, né, que eu sou muito grato por essa base que eu tive com eles. E, enfim, me aprofundei muito, fiz marketplace, cometi todos os erros, né, que a gente tem que cometer para entender, né, hoje para tocar uma operação do tamanho de uma Britânia, né, mais de 150 mil pedidos aí por mês, bastante expressivo, teve que ter uma curva de aprendizado, né? Esse background, essa questão de comercial, isso tudo é fundamental porque a gente tem que lidar muito com contratos, a gente lida muito com negociação, isso é diário, né? Dentro da própria empresa, dentro desses canais, dos marketplaces, enfim. Então a trajetória veio se moldando nesse sentido. Eu senti necessidade num momento de entender ainda um pouco mais profundamente a questão do e-commerce, e foi aí que eu deixei a indústria e fui trabalhar no varejo, a princípio lá no Carrefour. Né? Fui tocar a área de eletroportáteis, criei a área de climatização, a empresa até então não trabalhava com ar-condicionado, né? E foi até um caráter experimental e que deu muito certo, isso está lá até hoje. E a gente vê então nessa evolução, de Carrefour foi para Walmart, de Walmart eu mudei inclusive de cidade e vim aqui para Curitiba.
tá? Então, a vivência, ela é bastante 360. Eu, dentro de todas as indústrias que eu trabalhei pela área comercial, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os estados do Brasil, então todos os grandes varejistas eu já estive lá, os conheço, né, os compradores, alguns os donos, isso inclusive facilita na questão de marketplace agora. A gente tem um outro trabalho que eu faço, que é fomentar esses grandes parceiros regionais a terem iniciativas mais digitais, que eles tenham e-commerce e que a gente consiga estar junto nesse momento aí também, tá? Então, uma vivência bem ampla, né, e bem focada também no cliente, que a gente vai falar mais para frente disso daí também, do consumidor. Cara, incrível. Renato, vai lá. Você que... Começar aquela Sabatina. bateria de perguntas aí que nosso amigo Marcelo vai arrebentar. Então, legal, cara. Muito bom saber ter o Big Picture. Acho que você trouxe já algumas informações relevantes, né? O mercado hoje de e-commerce é aquecidíssimo, né? Eu acho que até você começou com uma introdução sobre o crescimento, essa visão do mercado, se é momento para o pessoal entrar no e-commerce. Algumas pessoas te perguntam isso. Queria que você comentasse isso novamente aqui. Sim. É momento, né, porque tudo tá acontecendo, existe muito na mão de poucos, entendeu? Se você pensar que, de forma geral, tá, a grande economia do Brasil, tirando o agronegócio, você está na faixa litorânea, e especialmente na região sul e sudeste, e basicamente a força do e-commerce está muito focada, né, nessa área, né, litorânea, sul e sudeste. A gente tem todo o Brasil ainda para trabalhar. Tá? Existem algumas barreiras aí, logística, fiscais, enfim, para serem rompidas, né? Mas oportunidade existe muito, né? Todo mundo quer comprar online, a pandemia mostrou isso, colocou milhares e milhares de pessoas dentro desse mercado que talvez por receio ou por falta de incentivo, digamos assim, se sentiam retraídas a comprar online. E uma vez estabelecida essa conexão, com essa facilidade, dificilmente essas pessoas vão optar, né, por outro meio. Claro que no dia a dia, né, o varejo físico está aí, sempre vai existir, na minha opinião é insubstituível, mas a questão do omnichannel vai tomar cada vez mais presença nisso também. Por outro lado, existem o nicho, né? A gente tem um monte de coisas de nicho que você possa trabalhar e que os grandes varejistas não conseguem ter eficiência, né, nisso, e que os pequenos têm conseguido exercer um bom crescimento. Tá? Se a gente pegar, também parar para pensar que nos últimos 10 anos surgiu uma vasta quantidade de varejistas que descobriram no Espírito Santo e a triangulação de notas uma vantagem competitiva para fazer frente aos grandes players do mercado e que eles têm conseguido crescer, têm conseguido se rentabilizar, enfim. É momento sim, tá, de investir no e-commerce, mas é momento também, sempre vai ser de você mapear, né, entender os riscos, né, entender do negócio em si, para que você não erre tanto. E que, podendo errar, que você erre em coisas novas, né? Não fique cometendo sempre os mesmos erros, porque aí o e-commerce não vai se tornar rentável. Aliás, é um dos grandes desafios do e-commerce ser rentável. A gente pode até falar disso, como que a gente pode tornar essa operação rentável, né, e o que evitar ao longo desse bate-papo aí também. Muito legal. Ô, Marcelo, acho que, cara, incrível. Você pode dar uma apresentada na Britânia, que você tinha começado, né, foi no aquecimento, mas acho que o que é essa empresa, essa empresa brasileira, qual que é o tamanho de vocês? Dá um overview para a gente também. Sim. Bom, a Britânia, cara, é uma empresa gigante, tá? Nós estamos presentes aí em mais de 96% dos lares brasileiros. A gente atua
nos mais variados segmentos, é de longe um dos sortimentos maiores, né, que eu já vi, mais expressivos, né, e mais aderentes, essa é a palavra que eu estava procurando, tá? Todo mundo, independente de perfil, tem possibilidade, precisa de algum produto que a Britânia trabalhe. Tá? Tanto a Britânia quanto a Philco. Lá se vão 65 anos, é uma empresa de uma velocidade muito grande, liderada por pessoas que são visionárias, né? Que estão dispostas a correr riscos de forma controlada, e a gente participa, né, de uma forma bastante legal do market share de mercado de todas as categorias. Tá? A gente tem aproximadamente 4.000 SKU distintos, então já dá para ter uma base do tamanho do sortimento dessa empresa, né? Atuamos de forma nacional e com o e-commerce que tem aí cerca de 4 anos de existência, né? Começou de forma bastante embrionária, com uma continha lá no Mercado Livre, né? Hoje a gente está displayado aí nos mais variados marketplaces, em canais até onde não se esperaria nos encontrar, o cliente vai nos encontrar lá, entendeu? A gente tem buscado encontrar por exemplo, desculpa te interromper. Sim, como por exemplo, numa loja de modas, numa C&A, tá? Quem que imaginaria entrar numa C&A e encontrar um produto Britânia lá, né? Você pode entrar no SBT, por enquanto está aberto somente esse canal para funcionários, né? Mas que é o marketplace chamado Vem Pra Cá, e nós estamos lá. Tem o marketplace do Celso Portioli, que é outro de TV, que ele faz merchans durante o programa Domingo Legal. Nós estamos lá, tá? Estamos expandindo agora para a região centro-oeste do Brasil, estamos expandindo para a região norte, e assim por diante. Tá? A gente está procurando encontrar o cliente em canais onde não seria possível. Uhum. Uma pergunta, então, cara, porque é muito interessante isso que você falou. Eu fiz uma entrevista com o Jonas Ferreira, ele está na Lojas Avenida agora, ele é o CDO lá. Ah, sim, sim. Né? E a Lojas Avenida tem como premissa expandir por cidades que são do interior. Eu acho genial, Sim, porque você está pegando cidades que ali foram meio que esquecidas e que o cara tá, eles têm 180 lojas, eu não lembro, é um monstro também. Né? É um monstro lá do Centro-Oeste. Eu falei, caramba, desse tamanho ele é, e ele tinha acabado de entrar. E eu acho que isso também é uma questão que eu queria perguntar para vocês dessas estratégias. A gente falou com o Yin, que é um cara de China, né? China, você olha por tiers, né? Então, você tem a cidade que é tier 1, que é, sei lá, 100 milhões de habitantes. Tier 2 é 2 milhões a 5 milhões. E nessa estratégia de expansão para vocês, você pode falar um pouquinho como é que vocês estão olhando para o centro-oeste, para o norte, que eu acho que isso é muito interessante, que é o Brasil, que não se reflete nessa conta que você falou. A gente está na costa, mas tem dentro, né? Tem um bicho aqui dentro que a gente não conhece no Brasil. Sim. Eu não posso contar exatamente tudo o que a gente está fazendo, porque senão eu entrego o meu segredo do sucesso, digamos assim. O ouro aí, não precisa entregar o ouro. Mas de forma bem básica. Exato, tá certo, né? Mas de forma bem básica, assim, o que a gente tem feito é positivar, né? É plugar nos varejistas que lá estão, entendeu? Eu acho que esse é o passo número 1, né? Você tem que estar dentro de quem é representativo nesses locais. Né? A Lojas Avenida, ela é super forte lá na região do Mato Grosso, né? Uhum. Então, ela tem nome, né? O cliente sabe quem é ela, né? O consumidor, né? Uhum. E para o seller, é legal contar com essa carona, digamos assim. Claro. Entendeu? Uhum. É fundamental, mas esse é o passo número 1, é buscar quem é relevante e dividir o teu bolo para multiplicar a tua receita, né? Legal. Nessa estratégia de marketplaces que você está, vamos chamar de abertura de canais, né? Boa parte deles marketplace. Sabe que se pudesse estaria em todos, né? Mas
existe uma série de fatores que são complexidades, né? Então, por exemplo, entrar em vários marketplaces de uma vez não é talvez uma boa estratégia, porque você erra em 10 marketplaces de uma vez, é melhor errar em um, Sim. corrigir e acertar e depois ir fazendo esse processo em múltiplos, né? Mas eu queria ter uma visão, assim, dos desafios, né, de expansão que um cara como você aí na frente da gestão do e-commerce você passa, né? Quais são as complexidades? Quem quer vender, por exemplo, para o Brasil e estar em múltiplos canais, quais são as preocupações que essa pessoa tem que ter na hora de tomar decisão, talvez em quais canais entrar e até que ela vai fazer de correção de voo aí quando der qualquer tipo de problema, né? Sim. Nessa tua pergunta, eu acho que tem 2 pontos, tá? O primeiro é o como você está preparado internamente, porque você até poderia ligar 10 marketplaces, e você talvez não pudesse ligar 2 ao mesmo tempo. Isso vai depender do como que você ajustou sua estrutura, tá? Porque você é estatística, né? Quantos chamados você vai ter, enfim, quantos problemas logísticos e assim por diante. Se você não tiver um time capaz de atuar nessa questão de pós-vendas, você vai ter um problema rápido, né, a partir do momento que a venda acontece. A outra ponta, né, que acontece talvez junto até com a primeira de que modelo, de que moldes que você vai fechar essa parceria com esse marketplace, com esse seu parceiro, tá? Tem um negócio que eu sempre digo aqui dentro, que eu aprendi ao longo dessa minha vida, é que assim, venda primeiro o sonho, depois a gente vai lá e ajusta, né, os ponteiros das coisas. Claro que a gente não pode prometer algo que é inatingível, que é inviável, enfim, que a gente não vai cumprir, né? A gente tem um nome a zelar, enfim, não é por aí. Mas tem coisas que não dá para você esperar o tal do ótimo, né? Senão você nunca alcança. E o e-commerce é tão dinâmico, o mercado é tão dinâmico, e você tem que dar o pontapé, às vezes, ali mais rápido. Sempre que você for fechar um contrato, né, que o parceiro, o seller for fechar um contrato, essa talvez, por eu ter vivido os 2 lados aí da moeda, talvez seja uma das maiores incongruências que eu enxerguei na minha vida, tá? Porque consiste ao varejo tirar o máximo possível da indústria, né? E da indústria tirar o máximo possível do varejo. Até aí, nada estaria errado, né? E até quem está me ouvindo pode falar assim, poxa, mas não entendi, né? A questão é que se você não trabalhar com ganha-ganha, não há manutenção do negócio. Se a negociação for extremamente boa e unicamente unilateral, ela não vai ser sustentável, né? Então, toda vez que a gente vai fechar um contrato com um marketplace ou o que quer que seja, a gente tem que fechar ele num percentual que não vá travar a minha operação, ou seja, eu vou conseguir manter esse marketplace de forma competitiva e mantendo isso, ele vai trazer receita, né, para o meu negócio. Por outro lado, eu também não posso espremê-lo de tal forma que não seja significante ou representativo ou até interessante ele promover o meu produto. A gente sabe, né, quantos cliques o produto tem que receber até ele virar uma conversão. E eu sei que em algum momento alguém vai fazer essa conta lá do outro lado. Então, se essa conta não tiver vantajosa para o lado dele, simplesmente ele vai tirar o pé. Ou ele vai tentar mudar o contrato, né? Mas se o contrato já tiver assinado e tiver muita negativa, simplesmente ele vai tirar o pé e no final a gente não vai vender do mesmo jeito. Então não existe ganha-ganha, né? É preciso um pouco de consenso, uma visão um pouco mais clara e objetiva e estratégica com relação a isso de longo prazo, né? Eu acho que é nesses pilares que a gente vai construir relações entre marketplaces de negócios mais sólidas, mais duráveis, especialmente mais rentáveis aí para ambos os lados. Perfeito. Uma pergunta que eu tenho, o Marcelo, e fica à vontade aí também de novo para dizer não. Claro. Expansão internacional, vocês têm ideias de expandir internacionalmente?
Não, por enquanto não, né? Isso, aliás, existe até o pensamento, a Amazon está aí, né? Tem essas possibilidades, né? Mas no momento a gente precisa estar, como eu disse, são menos de 4 anos, né? Que a gente tem de e-commerce. Nos últimos 1 ano e meio foi que a empresa mudou de cara, né? E nesse último ano, especialmente, foi onde o negócio aumentou de forma exponencial. Então, tem muito ainda para acontecer aqui dentro do nosso mercado. É interessante você estar falando isso. A gente fez um podcast com um cara que chama Steve Dennis, nos Estados Unidos. Ele é um desses grandes consultores, tipo top 5, tipo o Scott Galloway, sabe? Sim. E ele estava mostrando os estudos sobre a aceleração, né? O Carl Tate, cara, ele falou que, assim, 5 anos, mais ou menos, que a gente ganhou, né? O que demorou, pegou os estudos da McKinsey, lá, umas comparações, e falou, a gente acelerou isso aqui em 5 anos, o estado do e-commerce nos Estados Unidos. No Brasil, pelas entrevistas que a gente vem fazendo, o crescimento das empresas, a empresa do Renato, mais do que dobrou, né, Renato, de tamanho. Cresceu 800%, cara. Então, assim, não são todos os setores, né? A gente falou muito na semana passada também sobre os winners. Acho que esse é um tema interessante para a gente falar, Marcelo, dos winners e dos losers, né? Então, assim, categoria como travel, puta, desculpa meu francês, fudeu. Sim. Né? Algumas, moda, cara, eu tô descalço agora, tô com uma camiseta legal, uma calça, mas tô descalço, né? Então, sim. Tem muita categoria, a gente ouve muito falar que muitas categorias aí estão crescendo muito, esse digital, né? Mas também tem muitos losers, né? Tem uma galera aí que perdeu muito. Então, na sua visão, primeiro acho que falar um pouquinho dessa aceleração que você vê, e você está falando aí que vocês cresceram exponencialmente, mas talvez dentro do marketplace ou com seus colegas você escuta falar também de gente que talvez não está tão bem. Como é que você está vendo isso? Olha, nesse momento foi realmente bastante atípico, né? Muitas coisas que aconteceram. E talvez dos fatores que mais impulsionaram, né, quem mais favoreceu quem está bem e prejudicou quem está mal, foi a questão de estoque. Né? Quem tinha pouco estoque no início da pandemia e estava enrolado com fluxo de caixa, acho que a água que estava no peito, né, foi para cima do nariz. Né? E quem vivia outra situação, com fluxo de caixa melhor, com bastante estoque, né? E que soube fazer, surfar esse momento de forma positiva, se deu melhor. Se você parar para pensar que a gente vive um momento que, pelo que a gente ouve, né? Você tem falta de embalagem de forma diversa, você tem falta de espuma. Cara, eu fui fazer um merchan aqui, fui na Leroy, uns tempos atrás, buscar um tampo de madeira, uma coisa simples, para fazer uma coisa lá em casa, e não tinha o tampo de madeira, né? Então, o mercado ele está extremamente desabastecido de um monte de coisas. Eu acho que muita gente se deu bem e muita gente se deu mal por esses motivos que eu relatei, né? Acho que basicamente isso. Claro que o setor de viagens, né, como você comentou, sofreu muito, né? As pessoas ficaram em casa, acabaram olhando para dentro de casa, e produtos e serviços que estão mais relacionados, né, a esse novo modo de vida, né, que foi imposto, acabaram sendo favorecidos. E a renda e o gasto acabou convergindo para esses produtos. Né? Os demais, de fato, acabaram sofrendo, seja por falta de estoque, por falta de planejamento financeiro, ou porque a pandemia mesmo travou completamente. Né? Eu acho que esses são os fatos principais aí. Renatão. Bacana. Acho que você tinha comentado também um pouco de omnicanalidade, né? Para vocês que estão presentes, né, em diversos canais, você tem uma marca a zelar, né, tem toda uma cadeia aí de distribuição, quais são os desafios para uma empresa conseguir ser omnicanal, né? Ter
uma genuína omnicanalidade, né? O que vocês enfrentam hoje de desafios e se você pudesse aconselhar aí executivos, diretores de empresas e gestores também, qual seria a sua visão para isso? Bom, tem uma série de pontos que empatam aí. Para o nosso modelo de negócio aqui que eu estou alocado hoje, a gente tem uma operação que atende ao varejo, né? E o nosso próprio 3P aqui. Você vai envolver conflito, você vai envolver estratégia, políticas, né, comerciais, uma série de coisas. Para a gente, por outro lado, interessa bastante essa questão de omnichannel. A gente não tem loja física, não tem pretensões de ter uma loja Britânia ou Filco que seja, né? Mas se a gente tiver a oportunidade de trabalhar com parceiros nossos que tenham loja física e que a gente possa entregar lá dentro da loja deles, é algo que a gente faz sim. E não precisa só a gente pensar em omnichannel, você pensar numa loja, né? Você pode colocar o teu produto dentro do locker, por exemplo, né? E por aí vai. Você pode facilitar esse tipo de coisa, né? Essa interação do cliente e melhorar, na verdade, a nossa logística aqui, pensando pelo lado de empresa. Você tem que pensar também na amplitude de ação que você quer ter, o quanto que as suas vendas vão ser escaláveis, né, para você diminuir custo também dessas operações. O que você vai ter de conflito junto desses varejistas, entendeu? Qual que vai ser sua política? Você vai mandar entregar lá na loja para o cliente retirar um produto que ele pagou mais barato do que ele vende na própria loja? Enfim, isso tudo tem que ser muito bem desenhado. E falando do lado de indústria, de forma geral, tá? Eu acho que antes de qualquer iniciativa da indústria pensar em estabelecer um e-commerce, o primeiro ponto ela tem que saber o que é isso, né? O que é o e-commerce? E a segunda pergunta é o que ela quer com o e-commerce? Né? Porque de repente, fazendo essas reflexões, ela fala assim: não, eu vou ter conflito de canal, eu vou ter tais problemas, eu não estou disposto a essas lutas. Então eu vou colocar um catálogo online mesmo, e não vou ter um e-commerce. Né? Não pode existir essa confusão também. Tá? Porque, de fato, e outra, quanto maior o teu sortimento, mais fácil de você trabalhar com omnichannel, né, de você trabalhar de forma mais saudável, né, de você reduzir esse conflito de canal também, do que você ter um sortimento muito enxuto, né, e estratégias muito limitadas. Tá? Mas o omnichannel, a empresa podendo instituir, é sempre uma facilidade. Se ela for uma indústria, então, melhor ainda. Né? Até assim, já tocando um outro assunto, que tem a ver também com essa minha vivência, indústria de forma geral, tá? O que faz a indústria? Ela vende o seu produto para um intermediário que vai fazer a comercialização dele para o público final. Vocês concordam que, de certo modo, a indústria terceiriza o sucesso desse produto muitas vezes para o próprio varejista? Né? Porque a maneira que ele está sendo comunicado lá na loja, claro que você pode falar assim, você tem uma estrutura de trade marketing fantástica e tal, ainda assim é impossível que essa estrutura abrace 100% das lojas. E a maneira que o seu produto está exposto lá, como ele está exposto, é o que está sendo vendido sobre sua empresa. Né? E o papel do comércio eletrônico, eu acho que ele vem ainda mais nesse momento para criar essa conexão emocional com o consumidor, tá? Que é fazer esse papel, pegar esse protagonismo que foi transferido para o varejo, que muitas vezes bate na questão preço, preço, preço e preço, salvo raras exceções, né? Mas para se fazer um trabalho diferente e conquistar essa conexão com o consumidor para tornar as marcas mais permanentes, mais desejadas e assim por diante. Fui até um pouco além aí da sua pergunta também, né? Excelente, você já me gerou uns gatilhos aqui. Primeiro a gente tem esse modelo clássico, né, de distribuição, né? A indústria vende para o distribuidor ou para o grande varejista, né? Ou, né? Para o grande varejista. E esse vai na ponta
levar o produto para o consumidor. E aí você tem o bônus e ônus disso, né? O risco de estoque, Sim. ele fica parcelado, né, com o distribuidor e o varejista, né? E você tem também a questão de margens, né? As margens, elas são divididas, né? O bônus e o ônus desse modelo tradicional. E tem o D2C, né? Que você vende direto para o consumidor, que eu acho que é a tua especialidade. E esse modelo, você tem maior margem, só que você tem alguns desafios, né? Por exemplo, o lead time. Você não está presencial em todas as pontas que um varejista estaria, né, com o teu produto. Você, no e-commerce, tem uma série de outras complexidades que você começa a olhar. A indústria, quando vai vender e-commerce, ela tem um modelo de expedição de massa, né, de pedidos de grande quantidade de itens. Você agora já tem uma alteração nos teus warehouses, né, para você vender itens picados, né, na ponta do D2C. Então, eu queria que você comentasse um pouco quais são os desafios e trade-offs, né, de você entrar numa estrutura D2C, como que você orquestra isso, como que você evita, de certa forma, o conflito, né, do canal, porque você também não pode, como e-commerce, trabalhar de uma maneira que dificulta a vida dos seus parceiros de negócio, que no final do dia, sim, eles são parceiros de negócio do trade marketing, né? Mas no e-commerce, de certa forma, eles são concorrentes, né? Nos marketplaces, etc. Então, comenta um pouco isso, porque é um dos grandes desafios de toda e qualquer indústria que está abraçando o D2C, né? Sim. Bom, o primeiro ponto é não existir a palavra concorrência, tá? Ou competitividade na tradução mais crua, tá? O negócio da Britânia e tantas outras indústrias que adotam o modelo B2B é vender para o varejista. Há 65 anos, a empresa ela é parceira do varejo e assim vai ser sempre, né? É uma relação bastante sólida e ponto final. Tá? A questão do D2C, isso acho que vai valer para a maior parte das indústrias, ela tem que ser complementar. Tá? Vamos lembrar que todos os varejos também têm a área de marketplace e também tem o 3P. E acho que o principal benefício dessa outra área é a gente trabalhar com a cauda longa. Tá? Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente vai poder comentar aqui também. Você atuar de cauda longa, com uma cauda longa expressiva, né, e colocar foco nisso, o que eu disse da indústria pegar o protagonismo, é que, claro, o varejo trabalha com milhares e milhares de produtos, de dezenas e até centenas de fornecedores dentro das mesmas categorias. Né? É muito difícil e muito caro para que o próprio varejo consiga promover esses produtos, né, e falar com maestria de todos eles, né, o que eles são, para que eles servem, né, como que eles vão atender das suas formas mais amplas os anseios dos consumidores. Acho que cabe mesmo à indústria esse papel, né, nesse sentido que eu quis explorar. E você, então, atuar dentro do D2C é você atuar com cauda longa, né, que acho que vai te trazer essas respostas mais rápidas, tá? É você atuar nos produtos que são de alta competitividade, mas você estar ali também quando houver uma ruptura ou até quando for mesmo uma estratégia, às vezes a estratégia do 3P, que você consiga uma condição melhor, né, que você tenha essa possibilidade. Enfim, existem N frentes para você atuar. Então, eu enxergo que existe uma complementação entre o D2C e o B2B. Tá? Não seria, de forma alguma, uma concorrência. Se a indústria tiver esse canal com uma concorrência, significa dois pontos. Primeiro, que ela está anulando o B2B, que talvez seja a essência dela, como é o nosso aqui, e segundo, que em algum momento vai ter um problema forte de rentabilidade, tá? Porque por mais que você tenha até comentado, Renato, você tem uma rentabilidade que você não transferiu para esse varejista, só que a cadeia de impostos ela é bem diferente.
E aí você tem frete, aí você tem várias outras coisinhas, vários outros custos. Se você tem uma plataforma que você paga um comissionamento porque transaciona, você tem uma série de parceiros no teu negócio que para cada um deles você deixa um percentualzinho lá. E no final das contas, se isso não for bem calculado ali na ponta do lápis, a rentabilidade vai embora, né? O que mais existe numa operação de e-commerce são ralinhos para sugar a rentabilidade. Eu comento que uma estrutura de... Quem nunca viu uma estrutura de DRE de e-commerce congela na hora que vê a quantidade de custos variáveis de uma operação. Sim. Você tem antifraude, você tem adiantamento financeiro, dependendo do perfil da operação. Tem um monte de coisa ali que você precisa levar em consideração dessa linha de estrutura, né, reversa. O pessoal não calcula isso, né? Tem uma série de questões aí que estão nas estruturas de custo variável que é importante prestar atenção. E, de fato, isso sim entra na conta quando a indústria quer vender direto, né? Óbvio que a indústria tem um markup, né? Tem um markup maior, né? Mas até por isso que precisa pensar exatamente como você disse, né? Não ser o concorrente dos outros canais, que aí você está matando, né, aquele canal, você está sendo complementar, né? Então, ir aonde ele não vai. Então, acho que isso faz todo sentido, sim. No final, é o sucesso da marca, né, que precisa estar difundida, né, o máximo possível. Sim, tem um outro folclore também que existe bastante, que o varejo às vezes entende, né? Digo porque já estive lá, né? Que a indústria tem muita margem, né, nos produtos. Na verdade, não é bem assim, né? Se a gente parar para pensar que um aparelho de som custava R$ 1.000 há 10 anos atrás, e hoje esse mesmo aparelho de som continua custando R$ 1.000, entendeu? Ferros de passar, liquidificadores, enfim, batedeiras, né? E assim por diante, esses custos eles foram ao longo dos anos absorvidos. Então, pode até ser que tenha existido, né, essa margem melhor, mas hoje em dia, para todo mundo, é ali na ponta do lápis, né? Sem dúvida. Acho que foi bem interessante esse comentário, né? Acho até para varejista que estiver escutando, né? Pelo visto, não está fácil nem para o lado da indústria nesse sentido de margens. Interessantíssimo esse comentário. É uma mistura de bailarina com máquina de calcular, cara. Legal, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, do ponto de vista de barreira tecnológica, né? Para vocês, porque assim, tem uma série de questões aí que tem que levar em consideração, né? Evitar a ruptura de estoque, você que tem um sortimento muito amplo, né? É algo para se prestar atenção, tem que dominar muito bem as curvas de produto, saber trabalhar bem cauda longa, tem uma série de fatores aí para você reduzir giro, né? E ao mesmo tempo evitar ruptura, né? A gente fala aí de plataforma de e-commerce, né? Tecnologia de plataforma, tecnologia de ERP, integrações que vocês têm com esses marketplaces e canais, né? Então, comenta um pouco dos desafios tecnológicos, né, que vocês têm hoje, e não só a Britânia em si, mas o que você tem de bench também de outros players de operações aí similares, né? Quais são esses desafios tecnológicos? Porque às vezes tem operações, tem empresas que fazem a plataforma em casa, né? Tem empresas que optam, às vezes, por modelo open source, tem empresas que vão por SaaS, tem uma série de diferenciais aí. Claro que tem um time muito competente por trás aí para escolher a tecnologia para cada cenário, cada perfil de organização, mas queria essa visão tua aí, né, de como que está tecnologicamente, se a tecnologia está suportando tudo que vocês querem fazer, se existe um leque aí para velocidade de implementação, etc. Comenta um pouco tecnologia para a gente. Sim. Bom, então, em primeiro lugar, a gente falar de e-commerce e indústria significa todo dia você vencer uma barreira diferente, tá? É algo novo, né? Dentro da essência de qualquer indústria, e você vai sempre ter os desafios inerentes a isso.
a gente diariamente, né, vai criando um braço de varejo dentro de uma indústria, e isso é bastante disruptivo, bastante legal ao mesmo tempo, bastante desafiador, tá? Existe a maior dificuldade tecnológica são os sistemas legados, né? Eles não foram pensados em algum momento lá atrás para absorver uma operação para venda para consumidor. Imagina que você tinha X notas por mês, que era de acordo com a sua carteira de clientes, de repente isso começou a ser multiplicado aos milhares, né? Você tem que ter um sistema apto, né, para poder suportar isso de forma que as unidades de negócio não prejudiquem umas às outras. Então, esses sistemas legados são os principais desafios, né, tecnológicos que nós temos. Outros, cara, hoje existe uma infinidade de ferramentas, né, digitais e de soluções que a gente poderia colocar no negócio, e que são coisas assim que você fala, nossa, vai ser da NASA isso daqui. Mas, relembrando o que eu disse, né, não é uma frase que eu gosto muito, mas que a gente tem que seguir, o bom é inimigo do ótimo, né, e você não vai chegar no topo se não subir, por vezes, degrau a degrau. Então, a indústria, né, o profissional que está à frente disso, ele tem que ter essa consciência e tem que ter um plano de negócios, tá? Que você vai sair do ponto A e você vai lá para o ponto Z, mas que você vai ter uma série de etapas ali ao longo dessa trajetória, né? Essas etapas você vai ter que ajustar, né, o seu time de atendimento, o seu time de TI, o seu time de transporte, de logística, né, de compras e assim por diante. E é um desafio para muita gente e para muitos deles, né, especialmente os que estiveram ligados a uma estrutura tradicional durante tanto tempo. Imagina para um profissional de expedição que há 20 anos pega um pallet de um mesmo produto, coloca no caminhão e fala, vai embora. E agora você tem que falar para ele que você tem que fazer picking, né? Você tem que ir lá, pegar uma batedeira, um barbeador, um smartphone e assim por diante. É uma coisa que é um processo maluco, né? Então, é claro que a gente já passou por essa fase, né? Hoje estamos muito bem, obrigado, mas teve uma curva de aprendizado e diariamente existem outros desafios que a gente vai encontrando. E até em termos de sistema mesmo, né? Que você fala, poxa, isso aqui já não contempla, isso aqui eu vou precisar de um desenvolvimento desse outro lado, né? E assim por diante, faz parte da evolução do negócio. A gente aqui, né, sob a minha gestão, a gente tem incentivado muito, além desse crescimento de parcerias que eleva o nosso número de negócio, é fomentar essa conexão entre marca e consumidor. Os nossos sites hoje ainda não estão 100%, né? Eu diria que eles estão aí, ao meu ver, né, uns 60%, só que eles melhoraram uns 1000% dos sites que nós encontramos, os que existiam aqui, né, que eram muito confusos, muito complexos, enfim. A questão de usabilidade vem melhorando muito. Nós somos um dos primeiros sites do Brasil que hoje a pessoa pode fazer pesquisa por voz, tanto pelo smartphone quanto pelo computador, né? Se você entrar nos grandes e-commerces, dificilmente você vai ver essa funcionalidade. A gente tem a característica, se o cliente tiver alguma dificuldade visual, ele pode aumentar e diminuir o tamanho da fonte, pode transformar negativo em positivo as cores, enfim. Tem uma série de implementações que a gente está fazendo para auxiliar esse consumidor, para gerar relevância para ele também, tá? De forma que a gente se conecte, né? Esse projeto de acessibilidade de vocês é case, cara. Eu dei uma olhada, sim, fiquei impressionado. Muito né? legal que vocês olharam para isso. Sim, e ainda falta muito, tá? Como eu disse, ao meu ver, a gente ainda está uns 60%. Claro que, assim, isso tudo é uma evolução, e talvez a gente nunca vá olhar para negócio nenhum como um quadro, né, e falar isso aqui está pronto. Né? O e-commerce é muito dinâmico, todo dia vem uma novidade, e assim a gente vai alimentando, né, esses pontos todos. Eu te fazer uma pergunta, cara. Você que está na frente do cockpit aí, tem todos esses dados, todas essas informações do e-commerce, tudo isso que você tem
de tecnologia, de sistema, de integração, de canal, e levar em consideração isso para trazer o sucesso do e-commerce da indústria, né? Uma outra perspectiva, tem muita indústria que não tem essa força, né? E os caras querem entrar no e-commerce, normalmente eles vão por um operador, né, de full commerce, cara que basicamente absorve todo o trabalho e faz tudo isso por eles. Eu queria que você comentasse, né, já que é um caso um pouco diferente do de vocês, que você comentasse a diferença entre esses dois modelos, o que você acha, né? Se funciona full commerce, se não funciona para a indústria, quais cuidados tem que ter, etc. Acho que é um ponto interessante, porque tem muitas indústrias que estão nessa dúvida, né? Eu abro o meu canal, eu testo o modelo no full commerce, o que eu faço, né? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho bastante positiva essa iniciativa, tá? Pensar numa operação de full commerce vem de um desejo, da necessidade irrefutável que isso precisa existir, né? De que a indústria vai ter que ter esse modelo de negócio em algum momento, tá? E querer e optar, na verdade, por esse modelo significa, de certo modo, em redução de custo, porque você já está indo falar com uma empresa ou com uma operação que sabe exatamente o que fazer, você vai ter bem menos erros, né, para operacionalizar tudo isso. Como eu disse, é um trabalho bastante penoso, bastante difícil, né? Você instituir isso dentro de uma indústria e você pegar uma operação de full commerce, isso meio que está pronto. É um quadradinho ali, né? É seguir uma receita de bolo, tá? No entanto, ao meu ver, tá? Isso é uma visão bastante particular, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas ao meu ver isso se torna limitante em algum momento, tá? Porque eu já tive agência, por exemplo, uma agência de trade marketing, tá? É difícil quando você é pequeno, você tem aquele conceito de boutique, né? Você faz tudo na melhor performance possível. Quanto mais clientes você vai agregando, é difícil você manter esse conceito de boutique, né? É como um restaurante que você adora ir, né? Uma comida excelente, um atendimento excelente, e você de repente resolve lá no Dia das Mães ou no Dia dos Pais. Tá lotado o negócio, o atendimento cai, a qualidade cai, sofre isso um pouco também. E, ao meu ver particular, isso é uma das limitações que o full commerce vai trazer. Porque se hoje a gente fala, né, que assim, mapeado, temos aí em torno de 43 marketplaces no Brasil, a pergunta é, será que o full commerce vai conseguir conectar dentro desses 43 marketplaces, entendeu? De forma satisfatória, rentável, pensando como a indústria pensa, né? Acho que essas são as reflexões que a indústria tem que fazer a respeito de optar por um modelo e não por outro, né? Um é mais rápido, né? Mas ao meu ver o outro no longo prazo ele é mais sustentável e carrega o DNA de forma mais clara, né, na operação. Excelente, cara, excelente. Acho que trouxe muito insight bom, né? Eu queria fazer minha última pergunta. Sim. Já estamos batendo de tempo, não sei se você vai ter mais, Carlos. Mas tá ótimo. Queria ver a tua visão de futuro para o e-commerce, né? A gente vê aí que hoje o e-commerce brasileiro aí, ele está entre 3 a 5% aí do varejo, né? No Brasil como um todo, né? Isso em relação à China, em relação aos Estados Unidos, é muito pouco, né? A gente sabe que dá para a gente triplicar o tamanho do e-commerce e ainda não vai ser nem de perto o potencial máximo que dá para chegar, né? Sim. A gente acelerou muito com pandemia, né? A gente acelerou muito o e-commerce, chegou muita tecnologia nova, muita estratégia, às vezes o básico, né? Executar o básico, decisões frias, foi o que salvou muita corporação, foi o que a gente aprendeu, né? Sim. E a gente teve esse gostinho de futuro, né? Aí eu queria, na tua visão, saber assim, qual que é o futuro do e-commerce e do varejo, né?
pode ser do ponto de vista tecnológico, pode ser do ponto de vista de consumo, pode ser o que você acredita que vai ser o e-commerce aí nos próximos 5, 10 anos? Sei que é uma pergunta bem difícil, porque hoje um ano são 10 anos há 10 anos atrás, né? Mas comenta isso, por favor. Tá certo. Bom, tem vários pontos aí. Na minha opinião, um e-commerce que mais tem a crescer é o canal alimentar. Se você parar para pensar a quantidade de operações que acontecem no físico, né, desse canal alimentar versus o online é uma coisa discrepante, absurda, né? Tem muito para crescer nisso daí também. Essa parte de nicho tende muito a se consolidar. A Luísa Trajano, ela foi bastante feliz quando no início da pandemia chamou todos os pequenos varejistas a plugar nela. Eles com certeza cresceram muito à base de produtos diferentes. Você deve encontrar lá de anzol para pescar peixe marrom em beira de rio, até você comprar, de repente, turbina de avião, né? Deve ter de tudo hoje no Magazine Luiza. Mas, por outro lado, também tem, pensando de aspectos tecnológicos, o 5G está aí. O 5G vai mudar muita coisa do que a gente conhece de internet e de e-commerce, tá? Basicamente, de forma imediata, a gente já tem a realidade aumentada que está aí. A gente vai ter mais forte a mista e a virtual ainda, a inteligência artificial tomando cada vez mais força, tá? A internet das coisas também vai crescer muito, produtos conectados, né? E assim por diante. Tá? A gente precisa ter, né, instituir cada vez mais essa conectividade emocional que eu comentei com vocês, tá? Que é o que eu enxergo como papel da indústria aqui também, né? A gente precisa fomentar isso, essa relação com o consumidor, para que as marcas, né, estejam sempre ali na cabeça do cliente, para que sejam as escolhidas. Um outro ponto que não tem muito a ver com essa parte tecnológica que eu citei, mas que é fundamental, a gestão de mídias sociais. O Carlos, no começo do papo, falou aí até de empoderamento, enfim. Hoje todo mundo tem voz, tá, dentro da internet, e as coisas tomam proporções aí bastante fortes. Então, é necessário uma gestão interessante nesse sentido. E um último ponto que fica até como insight, apoio a causas. Hoje, muita coisa é movida a causa. Então, um e-commerce, qualquer coisa digital, pode ganhar um impulso defendendo uma causa que seja relevante, né? Através disso, ela pode encontrar aí uma expansão. Eu diria esses pontos aí como fundamentais. Maravilha, eu acho que você trouxe muita informação para a mesa, corrobora com a visão de futuro de outros executivos do e-commerce que a gente conversou até aqui, né? Acho que food foi o setor aí, menina dos olhos aí para supermercadistas, né? E isso vai, inclusive, trazer muitos novos consumidores, né, para o e-commerce, pessoas que vão atrás da base da pirâmide do consumo, né? E depois acabam, como são novos consumidores, aprenderam a comprar pela internet, acaba comprando outras coisas também, né? Então isso vai ajudar a ampliar o nosso mercado e vai ajudar a ampliar a recorrência de compra, né? Então essa parte de food aí, acho que bem interessante levar isso para a mesa. Isso já foi trazida para cá para o podcast por outros especialistas, muito legal. Essa parte de dados, né? Hoje a gente tem sistemas que processam mais dados, a gente tem, assim, basicamente as tecnologias que a gente tem de machine learning, algoritmos são as mesmas de muitos anos atrás, né? Mas hoje com o poder de processamento, né, de maior e também até interesse, né, de indústrias, de executivos como você, que, por exemplo, você implementou a busca por voz, né, no teu e-commerce, esse interesse dos executivos, né, em trabalhar com tecnologia de ponta vai ajudar, com certeza, o nosso futuro a ser bem parecido com isso que você trouxe para a mesa aí. Cara, fico muito feliz que você compartilhou todo esse precioso conhecimento e experiência de operação e e-commerce e varejo para a gente. Marcelo, fico muito feliz
Queria aí do meu lado encerrar as perguntas e, cara, obrigado. Não tem nem como agradecer a participação do nosso podcast. Maravilha, eu agradeço a todos vocês aí também, foi um prazer. Vamos trocando as figurinhas. Vamos fomentar isso aí. Muito legal, muito obrigado. Valeu.